A paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Vai ser um tempo precioso, irmãos. Eu estou muito animado, criando expectativas em Deus. A minha oração é que todos nós, Quando eu digo todos nós, eu me incluo também, que todos nós sejamos esclarecidos, que sejamos iluminados pela palavra do Senhor. E essa palavra iluminados é muito interessante, pouco utilizada no nosso meio, mas é uma verdade, uma verdade muito importante a nós, porque as Escrituras Sagradas elas foram reveladas aos profetas, aos apóstolos, revelada. Mas agora a revelação já está posta, já está escrita e selada, O livro está selado, está escrito, não há nada mais o que ser adicionado a ele. E agora o que nós precisamos é meditarmos na sua palavra e esta mesma palavra trazer luz ao nosso entendimento, Isso é uma expressão de clareza no entendimento, aonde as coisas vão sendo mais compreensíveis, então a gente vai entendendo mais, Foi o que o profeta Oséias tinha falado a respeito de Deus, da pessoa do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque assim a sua vinda é como a luz da aurora. E isso é muito bom a gente de entender. Então, só para a gente entender, que não há nenhuma revelação, O apóstolo Paulo até se preocupa muito com isso. Quando alguém diz que está trazendo uma nova revelação, ele disse lá em Gálatas, Ele disse lá, a igreja da Galácia, muito preocupado que talvez pudessem, o contexto da carta pode ser que tenha tido algumas pessoas querendo perverter o caminho do Senhor e ali trazendo uma nova revelação. Um anjo trouxe uma revelação. Inclusive tem algumas até religiões que são atuais no nosso tempo que assim dizem os fundadores dessas tais religiões, que eles receberam uma nova revelação, Então o negócio é muito atual. A Bíblia é atualíssima, Meus irmãos, eu procurei aqui tratar da parábola das virgens. Mas é o seguinte, eu vou fazer uma proposta aqui para os irmãos. Estava meditando aqui, cara, e eu vi muita coisa, muita riqueza aqui. É a mensagem escatológica de Jesus, cara. É muita profundidade, não tem como você... Sabe? É complicado. Uma coisa vai puxando a outra. Quem esteve acompanhando a gente aí, fizemos uma live juntamente com o nosso irmão Erivelto, daqui a pouquinho ele vai estar aí presente aí, e fizemos uma live tratando dos sinais da vinda de Jesus. E claro que a gente pegou o texto básico ali, o texto base de Mateus 24 e 25. Então a gente foi discorrendo ali sobre o texto, o sermão profético de Jesus. Começamos desde lá do versículo 1 e fomos até o início do capítulo 25, onde que ele vai começar a abordar as suas parábolas. Mas por fim, foi uma bênção. Depois, no término dessa live, eu vou estar deixando o link aí na descrição para os irmãos que quiserem acompanhar. Ela está gravada também no YouTube, então vou deixar o link no YouTube para os irmãos acessarem. Falamos sobre os sinais da volta de Jesus. Mas hoje nós vamos nos ater às parábolas que estão contidas nesse contexto, dentro desse enredo escatológico.
Por que Jesus conta parábolas no meio desse discurso escatológico? Muito interessante, né? Porque a ideia da parábola dentro do sermão é para trazer pontos, né? Os pontos importantes a respeito do assunto que ele está tratando. O assunto que ele está tratando são os eventos que se seguem, né, numa linha linear da história até a consumação dos séculos. Porque se eu disser que é até a volta de Jesus, né, você percebe ali dentro do discurso dele que vai um pouco além disso, né? O próprio capítulo 25, ele entra com a parábola das 10 virgens, que já está falando já do reino de Deus. Ó, um apontamento que... Entende? Mateus 24, Jesus está iniciando o discurso profético. Foi indagado pelos seus discípulos, exatamente no Monte das Oliveiras. Com certeza isso não foi por coincidência. Na verdade, Jesus foi indagado na altura do templo de Herodes, ali perto da fortaleza de Antônia, né? Então Jesus foi indagado ali acerca daquela construção. Aí Jesus vai liberar a primeira profecia vai liberar, que é que no templo, naquele templo que eles estavam vendo ali, que era exuberante, que era algo muito belo, né? Algo esplendoroso, algo grandioso. Enfim, Jesus vai dizer simplesmente, ó, vocês estão admirados com isso aí? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra, não vai ficar nada, não vai restar nada aqui, né? O próximo evento, segundo a profecia de Daniel, Jesus já está adiantando, ó, próximo evento a acontecer vai ser isso aí. O templo vai ser destruído. E aconteceu. É Jesus, né? É Jesus. Ele não só é o espírito da profecia, como ele é o Deus. Ele é Deus para cumprir tudo aquilo que ele falou, né? Então, o discurso escatológico de Jesus, o sermão profético, ele é também como eu poderia dizer, um acréscimo na revelação que Deus deu a Daniel, lá nas 70 semanas de Daniel, no capítulo 9. Capítulo 9, a partir ali do versículo de número 24, Deus começa a desenrolar ali as 70 semanas de Daniel, que é, claro, é o cronograma, vamos assim dizer, o programa escatológico a respeito das últimas coisas. Mas, por fim, como já fizemos uma live voltada para os sinais da vinda de Jesus, hoje eu não vou me ater a isso, mas eu vou entrar nas parábolas que estão contidas e vamos especialmente tocar na parábola das 10 virgens, que é a que mais nos interessa e que cai como uma luva nesse momento atual em que estamos vivendo. Vou estar passando aqui uma introdução, não falando exatamente do ponto principal. Eu sei que o ponto principal é tratar da parábola das 10 virgens, mas a gente precisa percorrer um pouquinho antes e seguir um pouquinho depois, porque isso se chama contexto imediato. Se você ler qualquer livro, qualquer tipo de literatura, se você pegar aquele livro e abrir no meio do livro e ali você ler apenas um capítulo daquele livro, com certeza você não vai ter compreensão plena daquilo que está se tratando. Você vai ficar perdido, entende? Então, essas parábolas que estão dentro desse sermão profético de Mateus 24 e Mateus 25 precisam ser examinadas a fundo. Porque Jesus está
traçando uma linha linear da história, com todos os eventos, os enredos que neles contém. Mateus 24, princípio das dores. Metade do capítulo 24, a partir do versículo 9, né? Princípio das dores. A partir do versículo 15, grande tribulação. Por quê? Está falando, quando, pois, virdes a abominação da desolação. Opa! De que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Ou seja, quem lê deve examinar aquilo que está lendo. Entende? Quando, pois, vistes a abominação da desolação. De que está se remetendo? Ele está falando do profeta Daniel. De que o profeta Daniel falou a respeito desse assunto? A gente tem que ler para saber. Quem lê, entenda. Ele está falando das 70 semanas de Daniel, que está lá no capítulo 9. Você vai pegar a sua Bíblia e vai ler o capítulo 9, especialmente ali a partir do versículo 24, que é onde que ele começa ele, né? Quando eu digo ele, né, na verdade é um anjo que vem visitar a Daniel e trazer toda a mensagem, toda a revelação. Por algumas vezes, Gabriel trouxe mensagem a respeito dele. É o anjo Gabriel. Por fim, então daqui do versículo 15 já está se tratando da grande tribulação. Mais à frente, já está falando sobre o arrebatamento da igreja. Versículo 29. E logo depois, depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Esse aqui é o último sinal. É o sinal na natureza. Como disse o apóstolo Paulo, a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? A indagação do apóstolo Paulo. Mas, por fim, a criação está gemendo como uma mulher que está sentindo dores de parto. E a igreja também está gemendo, sentindo dores de parto. E a mesma expressão que o apóstolo Paulo vai usar no versículo seguinte. Tremendo isso, irmãos. Então, já no versículo 29, ele está falando sobre o último sinal que antecede a vinda de Jesus. Então, no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão um filho vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31, arrebatamento. Ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, ao qual ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 cantos, ou 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aí começam as parábolas inseridas dentro do sermão profético de Jesus.